Seja muito bem-vindo ao Emara de hoje. Esse programa que é sempre feito com muito carinho para você que está em casa nos assistindo e é transmitido aqui pela Rede Gazeta Brasil, todos os sábados das 20 às 21 horas. Vem participar comigo dessa edição que está muito importante, muito especial, porque hoje nós não estamos apenas construindo um programa, um quadro, mas eu convido vocês para uma jornada transformadora. Juntos, eu proponho um desafio. Fique comigo que você vai entender tudinho. E eu costumo dizer que esse programa ele não fala de lei da atração, mas ele fala de uma transformação real. Sim, gente, é uma oportunidade para que nós possamos realmente transformar, ressignificar, reinventar a nossa vida. E existem alguns hábitos que são determinantes para que isso possa acontecer. E eu sei que você já ouviu falar sobre lei da atração, já tem os seus conceitos e muitas das pessoas já tentaram, já fizeram por um tempo. E não foi diferente comigo, gente. Eu já trouxe para vocês um pouquinho da minha história, de alguns momentos desafiadores que eu passei, da transformação quando eu fui entendendo, aprendendo mais um pouquinho sobre a autorresponsabilidade, sobre a lei da atração. Algumas outras leis que estão dentro da lei da atração, eu costumo chamar também de lei da fé, porque, enfim, tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. E eu tenho plena certeza que a fé é o fator determinante para dizer se nós vamos conseguir ou não. Mas existem, sim, gente, algumas técnicas e algumas coisas que são comprovadas já cientificamente, já foram testadas, validadas e que eu já utilizei na minha vida e que eu posso dizer para vocês com total segurança, que são muito eficazes para que essa lei da fé, essa lei da atração, ela possa sim estar vigente na nossa vida. E hoje eu vou te contar um segredo. Existem alguns momentos que são mais importantes, por assim dizer, alguns momentos em que nós temos mais condição, mais capacidade de transformar a nossa realidade. Quando eu falo de momentos, né, eu falo realmente de uma gama maior. Eu vou falar especificamente hoje sobre o período da manhã, mas eu quero falar também de alguns outros momentos aqui de uma forma mais rasa, para que você possa entender que existem sim momentos e situações que são mais determinantes. Isso por causa da emoção, da nossa crença, da nossa fé. Eu já vi pessoas, gente, agindo, tendo uma força imensa em alguns momentos que ela não teria em um momento de perigo, né? No momento em que, por exemplo, o nosso corpo reage, no momento de desespero, perigo. Eu sei que algumas pessoas conseguiram milagres que a medicina não explica, simplesmente com o poder da fé, em momentos assim que a pessoa já estava desacreditada. E esses momentos, eles são justificáveis por causa da grande emoção que existe ali. As pessoas, elas depositam a confiança e a fé, não estou tirando o mérito de Deus não, tá, gente? De jeito nenhum. Mas as pessoas, elas passam a ter aquela crença absoluta, porque é primordial, é um instinto de sobrevivência. E muitas vezes é a nossa parte do cérebro que é responsável pelo instinto de sobrevivência que está em ação. Quando eu digo muitas vezes, gente, eu estou falando muitas vezes mesmo. Por quê? Porque grande parte dos nossos comportamentos, eles acontecem sem que a gente precise prestar atenção. Ali como se nós estivéssemos num estágio de transe, um rebaixamento de consciência. Eu sei que muita gente aqui não fica prestando atenção quando está tomando banho, a forma que faz, porque já fez isso várias vezes. Algumas pessoas, às vezes, também pegam ali o carro para o caminho de casa, naquele dia que precisavam passar em um outro lugar e acabam indo direto para casa, se esquecem. Por quê? Porque o nosso subconsciente, ele comanda muito mesmo dos nossos comportamentos. Mas ele também comanda muito dos nossos sentimentos. Já viu aquela situação onde você escuta uma música, vê um filme, vê algo e remete imediatamente a uma determinada memória? Isso também acontece com um outro sentido, com o nosso olfato. Algumas vezes também nós estamos ali, sentimos um cheiro e imediatamente nos lembramos de alguma situação, de algo que aconteceu na nossa vida. E como eu disse, isso é instintivo, acontece de uma forma automática. Não é sobre
o instintivo e o automático que nós vamos falar hoje. É sobre aquilo que nós vamos criar. Quando eu digo que nós vamos criar, eu te convido para criar juntamente comigo em um desafio de 21 dias, onde eu te garanto que as transformações acontecerão de uma forma magnífica. Existem algumas condições físicas e ambientais que favorecem essa transformação. Isso porque o nosso cérebro ele não é rígido, né? A gente tem uma capacidade de transformação e de readaptação. Aquilo que eu aprendi na minha infância, sim, gente, tem um peso muito grande, porque eu tenho aquilo como verdade absoluta. Mas algumas decisões são transformadoras, por quê? Porque existe sim a possibilidade de nós nos transformarmos, nós passarmos a enxergar a vida de uma outra forma, a sentir as coisas de uma forma diferente, isso por causa da neuroplasticidade do nosso cérebro. Sim, gente, ele é moldável, adaptável. Mas o que eu quero dizer para vocês é que existe um momento do nosso dia onde nós temos maior capacidade de transformar, de trazer aquelas transformações que nós queremos. Eu trouxe na semana passada um vídeo aqui falando com vocês sobre o poder do nosso pensamento, sobre aquilo que nós atraímos. Isso também a ciência já explica e temos muitos exemplos para comprovar. Mas hoje eu quero falar especificamente sobre atitudes. Quando eu falo em atitudes, eu falo comportamentos e situações que podem nos ajudar a acelerar esse processo. Eu estou falando hoje para você em acelerar um prazo de 21 dias. E é muito importante pensar nesse prazo. Por quê? Porque quanto antes você começar, mais rápido você vai chegar num resultado. Bom, a explicação é o seguinte, vou falar de uma forma bem fácil de compreender. Quando nós acordamos, nós ainda não estamos no estágio de muita alerta. É isso, nós não estamos completamente alertas. Então, nesse momento, existe um campo do nosso cérebro que atua de uma forma mais eficaz. Então, se a gente não está ali simplesmente reagindo ou com todos os nossos mecanismos de defesa ativos, nós temos maior capacidade e probabilidade de conseguir transformar a nossa vida. Começamos, claro, transformando as primeiras horas do dia, transformando os primeiros dias, e os primeiros dias se tornam uma transformação semanal, quinzenal, mensal e, quem sabe, uma transformação para a vida. Sim, gente, existem momentos do dia que essa capacidade ela é maior de transformação. E o início do seu dia, ele define o seu humor, ele define as atitudes que você terá ao longo do dia. E se você começa o dia bem, começa ali com o pé direito, as suas chances de conseguir realmente essa transformação é muito maior. É claro que ter um cuidado especial no período da manhã não te isenta de se observar, de se moldar, de se transformar ao longo do tempo. Porque eu mesma já conquistei algumas transformações extremamente positivas na minha vida e relaxei. Sim, é verdade, gente. Eu estava num momento muito bom da minha vida, as coisas fluindo, acontecendo, e de repente aconteceu um momento, por exemplo, de internação hospitalar do meu marido, onde ele passou por alguns meses ali de tratamento, que foram bastante desafiadores. Por quê? Enfim, conta bancária zerada, muito medo, a gente não tem como, né, passar por uma situação de saúde, a gente não tem muito medo. Nossa sorte é que nós tínhamos muita fé, mas eu percebi que eu estava vibrando diferente. Eu consegui ter essa autorresponsabilidade e esse olhar e perceber, sim, gente, a minha responsabilidade sobre aquilo que eu estava vivendo. E a partir do momento que isso acontece, eu deixo de colocar simplesmente a responsabilidade no todo, nos outros, e eu passo a assumir a responsabilidade. Então, quando a gente percebe uma falha assim, e eu sei que muitos percebem, eu sei que muita gente assistiu o filme Lei da Atração, leu o livro, mentalizou ali, atraiu algumas coisas, como, por exemplo, uma vaga de estacionamento, ouviu uma borboleta, já vi muitos casos assim, viu alguma coisa que estava procurando, mas depois fraquejou, desistiu. Por quê? Porque não criou o hábito.
não criou aquelas redes neurais que são importantíssimas para esse resultado que nós estamos falando, que é um resultado de criar realmente a nossa realidade. E assim aconteceu comigo. Eu conquistei algumas coisas, mas eu fui desanimando, né? Achei que estava na zona de conforto. E aí agora eu realmente voltei a praticar as minhas técnicas de lei da atração. Vou gravar um programa falando sobre o Ho'oponopono aqui, que eu utilizo bastante. Mas hoje eu quero realmente te dizer que se você acordar, tirar cerca de 15 minutos antes de olhar o celular, antes de olhar seu saldo bancário, antes de pensar nas contas, né, antes de se irritar, deixar que o estresse te consuma, você tem grandes chances de transformar a sua vida em 21 dias. Sim, gente, são 21 dias para que nós possamos criar novas redes neurais e possamos realmente começar a transformar o nosso mundo lá fora. Então agora você já pensou naquilo que você perde. Algumas pessoas conseguiram anotar. Você conseguiu anotar e conseguir me enviar uma mensagem me contando, vou ficar muito feliz em saber um pouquinho mais, te conhecer um pouquinho mais ali pelo Instagram. Mas vamos lá. Falamos aqui sobre o que nós perdemos. Agora eu vou falar sobre prazer, né? Aquilo que eu falei. Os nossos comportamentos, eles evitam a dor e eles buscam prazer. Agora eu vou falar sobre esse prazer. O que você ganha quando você decide e consegue fazer aquela dieta? Gente, essa dieta é a mesma coisa, tá? Você abre aquela empresa, você começa a postar todos os dias, você começa a se cuidar mais, você se dedica mais àquilo que você deseja. O que você ganha? Né? E aí algumas pessoas vão dizer, por exemplo, no caso da dieta, que ela ganha saúde. Ela ganha saúde, qualidade de vida, talvez um pouco mais de encorajamento ali para poder postar nas redes sociais, para buscar um novo emprego, para poder realizar algo novo. E aí eu quero que você enumere. Vamos falar, né? Quando eu começo uma dieta e eu realmente faço uma reeducação alimentar e eu me torno uma pessoa mais saudável, eu ganho tempo, gente. Tecnicamente sim, né? Porque eu ganho tempo de vida, eu ganho qualidade de vida, eu consigo exercer as minhas coisas com mais qualidade, eu melhoro a minha imunidade, eu adoeço menos. Então, eu ganho sim, gente, eu ganho tempo, agilidade na minha vida. Eu ganho dinheiro, sim, se a gente for olhar por um outro ângulo, né, mais a longo prazo ali, eu vou evitar adoecimentos, eu vou evitar uma série de coisas, exames, eu vou evitar remédios, medicações que poderiam sim, gente, fazer com que eu perdesse dinheiro. Eu ganho mais socialização, gente, poder usar aquela roupa incrível, maravilhosa naquela festa com os meus amigos, me sentindo bem, chegando me sentindo bonita, plena, faz com que a gente consiga e queira socializar mais, né? Então, talvez você ganhe em socialização. Em admiração também, será que a gente ganha? Sim, porque as pessoas passam a nos ter como um exemplo muitas vezes. As pessoas vão chegar e perguntar o que você fez, que você emagreceu. Ou seja, tudo aquilo, quase praticamente tudo que você numerou ali, que você achava que perdia, talvez você esteja percebendo agora que você tem potencial de ganhar. Eu estou dando o exemplo da dieta, mas você tem o seu exemplo aí, a sua história, né, a sua realidade. Talvez você consiga ver que tudo aquilo que você achou que perdia, talvez você esteja ganhando no final. E esse exercício, ele já seria muito interessante se nós parássemos por aqui. Mas não, gente, tem uma terceira pergunta que é fundamental. Essa pergunta, ela é realmente muito importante. E eu quero que você responda essa pergunta com muita sinceridade e tente responder em uma única frase. Se for uma frase curta, melhor ainda. O que você perde se você demorar mais 5 anos para começar a fazer aquilo que você deseja? No caso de uma pessoa que demore mais 5 anos para começar uma dieta, provavelmente ela vai ter muito mais dificuldade daqui a 5 anos.
Se você demora mais 5 anos para começar a estudar um assunto novo, provavelmente outras pessoas que estudaram agora estarão muito na sua frente, tirando ali até algumas oportunidades de você, ou aquilo fique defasado e você nem tenha mais oportunidade de começar. Você tem uma outra realidade ali acontecendo. Se você começa daqui 5 anos a colocar os seus sonhos em prática, você corre o risco de não colocá-los em prática. Então, nesse momento, eu sei que muitas pessoas que realizaram esse exercício aqui de uma forma séria, que fizeram isso com muita honestidade interior, elas vão entender o quão perigoso é procrastinar aquilo que nós realmente desejamos, né? Procrastinar as mudanças, as transformações. E é por isso que eu te digo, não é o momento de procrastinar. Eu faço esse convite para que você transforme a sua vida nos próximos 21 dias, começando amanhã de manhã juntamente comigo. Ali, eu vou te convidar logo cedo nos meus stories para começar. E nós vamos começar esse exercício de transformação em 21 dias juntos. Se eu conseguir te convencer, maravilha! Fique comigo ainda assim até o final. Se eu ainda não conseguir te convencer, eu ainda te convido a continuar aqui conosco até o final, porque eu tenho realmente essa missão hoje de caminhar junto, porque, gente, vocês me dão força, vocês me dão muita força para mim e para você. É muito mais fácil começar algo com alguém que nós gostamos. Se você tem dificuldades, se você está enfrentando dificuldades para começar esse desafio de 21 dias sozinha, sozinho, eu te convido a divulgar isso para alguém, convide alguém para fazer com você, porque assim um vai contando para o outro as transformações e vai motivando e incentivando. Bom, mas eu não posso dizer para você começar um desafio de 21 dias e não te dizer o que você precisa realmente fazer. Eu já falei brevemente sobre o momento da manhã, o momento em que nós temos mais capacidade de transformar a nossa mente, de transformar o nosso dia, que é o início, a primícia ali, né? Eu gosto muito desse termo primícia, o bispo Leonardo fala muito sobre isso, sobre o início, então começar bem. Ele inclusive tem uma expressão que eu amo, que é aquele que começa o dia orando, termina o dia agradecendo. E é basicamente isso, gente, começar o dia com uma energia positiva. É claro que nos primeiros dias você vai conseguir, no máximo, ter alguns pensamentos positivos. Você vai conseguir, no máximo, meditar por alguns minutos. No máximo, fazer uma oração de manhã, se você não tem o hábito. Mas ao longo do tempo, você vai conseguindo fazer isso por mais tempo. E aí eu te convido a fazer do seu jeito. Vou te passar aqui alguma técnica de respiração que vai te ajudar. Então, no momento em que você acorda, ao invés de já levar aquele susto e pensar, meu Deus, que horas são? Para onde que eu vou? O que eu tenho que fazer hoje? Meu Deus, meu dia está extremamente estressante, extremamente cheio, eu não vou dar conta de tudo. Coloca o relógio para despertar um pouquinho mais cedo. Acorda ali com tranquilidade e comece a programar o seu dia. Isso. Mas se você está muito agitado, tem muita agitação, eu quero que você aprenda agora uma técnica de respiração que vai te ajudar. Essa técnica consiste em você respirar, segurar um pouquinho a respiração e soltar o ar de forma mais lenta. Eu costumo dizer que é bom você puxar o ar, em 3 tempos, segurar em 3 tempos e soltar em 6. Isso vai fazer com que a parte do seu cérebro, que é responsável pelas transformações, aquela parte que não é aquela só as tomadas de decisões no nosso subconsciente, vai fazer com que você tenha mais consciência das coisas, que você consiga fazer isso de uma forma, criar essas novas conexões neurais de uma forma mais efetiva e eficaz. Então, no momento em que você acordar, você respira profundamente e faz uma breve meditação. Você pode fazer isso em forma de oração, você pode fazer isso em forma de visualização. Eu gosto muito da visualização, desde que você consiga sentir. Ah, Mara, mas eu não consegui sentir.
No primeiro dia, eu ouso dizer que muitas pessoas não vão mesmo conseguir sentir, mas ao longo do tempo, você vai conseguir sentir. Por quê? O que acontece, gente, a frequência que a gente vibra não é só a frequência do nosso pensamento, do nosso sentimento, é aquilo que nós somos. Sim, nós atraímos aquilo que nós nos tornamos e aquilo que nós somos. É claro que existe um processo. Eu começo com o pensamento me gera um sentimento, e o sentimento faz com que eu me torne, né? Que eu seja aquele eu sou, que é tão importante na nossa vida, com que você se sinta feliz, com que você se sinta importante, com que você se sinta capaz, com que você se sinta, sim, herdeiro das bênçãos de Deus, capaz de transformar a sua vida e a vida das outras pessoas. Então, o meu conselho para você é: acorda um pouquinho mais cedo. Se não dá para ficar na cama nesses primeiros minutinhos, vai para um lugar para não incomodar ninguém, algum lugar silencioso, faça a sua respiração, a sua meditação, encontre a sua forma de fazer isso, mas não se esqueça, comece pensando, inibindo ali os pensamentos negativos, a urgência, e depois vá moldando isso até você começar a se sentir. Essa imaginar, esse se sentir, ele é primordial para que você alcance esse resultado na sua vida. Então o desafio que eu faço é esse: todas as manhãs você se policiar. Já falei e vou repetir, não adianta fazer isso somente no período da manhã, mas ficar atento, se perceber ao longo dos dias, gente, ao longo do que vai acontecendo. Para que você perceber um sentimento negativo, eu sugiro que você nomeie esse sentimento. Sim, dê nome a esse sentimento. No momento que você der nome a esse sentimento, eu sugiro que você entenda a causa desse sentimento e tome a decisão mais importante daquele minuto da sua vida. Isso vai realmente ser determinante em todo o meu dia? Uma irritação, um carro que te fechou, alguém que deixou algo bagunçado, alguém que falou algo pessimista, alguém que duvidou de você. Qual é o poder que você vai dar para aquela situação que te incomoda? E aí sim, você volta a ter o controle da sua vida. É muito importante ter o controle, ter as rédeas da sua vida, para que você possa realmente transformar. E eu sei que você vai ter dificuldade. Eu tenho dificuldades. Todo mundo tem aquele calcanhar de Aquiles ali, aquele ponto que é mais difícil, né? Para muitas pessoas é o ambiente. Você vai se sentir bem num ambiente bagunçado, ou como que você vai se sentir bem ao lado de uma pessoa que tem uma energia negativa, que fala muito de forma pessimista. Mas aí é você que vai definir. Eu quero que você numere, eu quero que você diga para si mesmo quanto de poder eu vou dar para que essa pessoa influencie a minha vida hoje. Alguém chegar te criticando, dizendo que você não é capaz, eu quero que você realmente entenda o que você sente e diga quanto de poder essa pessoa tem sobre mim ou aquela situação. Assim, você vai entender quantas vezes você está desistindo de lutar por si mesmo, quantas vezes você está simplesmente abrindo mão do seu propósito, abrindo mão do que você deseja, porque você está dando poder demais aos outros. Não adianta, gente, vou ser bem sincero com vocês, é pra vida. Esses 21 dias nós vamos fazer juntos, de mãos dadas, mas é um exercício para a sua vida inteira. E eu te proponho a começar com esses 21 dias na parte da manhã, mas eu vou te dizer, depois disso, nós vamos fazer também no período da noite, e eu já te explico o motivo de fazer isso também no período da noite. Se você tem dificuldades, se você está enfrentando dificuldades para começar esse desafio de 21 dias sozinha, sozinho, eu te convido a divulgar isso para alguém, convide alguém para fazer com você, porque assim um vai contando para o outro as transformações e vai motivando e incentivando. Bom, mas eu não posso dizer para você começar um desafio de 21 dias e não te dizer o que você precisa realmente fazer.
Eu já falei brevemente sobre o momento da manhã, o momento em que nós temos mais capacidade de transformar a nossa mente, de transformar o nosso dia, que é o início, a primícia ali, né? Eu gosto muito desse termo primícia, o bispo Leonardo fala muito sobre isso, sobre o início. Então, começar bem. Ele, inclusive, tem uma expressão que eu amo, que é aquele que começa o dia orando, termina o dia agradecendo. E é basicamente isso, gente. Começar o dia com uma energia positiva. É claro que nos primeiros dias você vai conseguir, no máximo, ter alguns pensamentos positivos. Você vai conseguir, no máximo, meditar por alguns minutos. No máximo, fazer uma oração de manhã, se você não tem o hábito. Mas ao longo do tempo, você vai conseguindo fazer isso por mais tempo. E aí eu te convido a fazer do seu jeito. Vou te passar aqui alguma técnica de respiração que vai te ajudar. Então, no momento em que você acorda, ao invés de já levar aquele susto e pensar, meu Deus, que horas são? Para onde que eu vou? O que eu tenho que fazer hoje? Meu Deus, meu dia está extremamente estressante, extremamente cheio, eu não vou dar conta de tudo. Coloca o relógio para despertar um pouquinho mais cedo. Acorda ali com tranquilidade e comece a programar o seu dia. Isso. Mas se você está muito agitado, muita agitação, eu quero que você aprenda agora uma técnica de respiração que vai te ajudar. Essa técnica consiste em você respirar, segurar um pouquinho a respiração e soltar o ar de forma mais lenta. Eu costumo dizer que é bom você puxar o ar, né, em 3 tempos, segurar em 3 tempos e soltar em 6. Isso vai fazer com que as parte do seu cérebro, que é responsável pelas transformações, aquela parte que não é aquela só as tomadas de decisões, não é o subconsciente, vai fazer com que você tenha mais consciência das coisas, que você consiga fazer isso de uma forma, criar essas novas conexões neurais de uma forma mais efetiva e eficaz. Então, no momento em que você acordar, você respira profundamente e faz uma breve meditação. Você pode fazer isso em forma de oração, você pode fazer isso em forma de visualização. Eu gosto muito da visualização, desde que você consiga sentir. Ah, Mara, mas eu não consegui sentir. No primeiro dia, eu ouso dizer que muitas pessoas não vão mesmo conseguir sentir. Mas ao longo do tempo, você vai conseguir sentir. Por quê? O que acontece, gente, a frequência que a gente vibra, não é só a frequência do nosso pensamento, do nosso sentimento, é aquilo que nós somos. Sim, nós atraímos aquilo que nós nos tornamos e aquilo que nós somos. É claro que existe um processo. Eu começo com o pensamento me gera um sentimento, e o sentimento faz com que eu me torne, né? Que eu seja aquele eu sou, que é tão importante na nossa vida, com que você se sinta feliz, com que você se sinta importante, com que você se sinta capaz, com que você se sinta, sim, herdeiro das bênçãos de Deus, capaz de transformar a sua vida e a vida das outras pessoas. Então, o meu conselho para você é: acorda um pouquinho mais cedo. Se não dá para ficar na cama nesses primeiros minutinhos, vai para um lugar para não incomodar ninguém, algum lugar silencioso, faça a sua respiração, a sua meditação, encontre a sua forma de fazer isso. Mas não se esqueça, comece pensando, inibindo ali os pensamentos negativos, a urgência, e depois você vai moldando isso até você começar a se sentir. Esse imaginar, esse se sentir, ele é primordial para que você alcance esse resultado na sua vida. Então o desafio que eu faço é esse: todas as manhãs você se policiar. Já falei e vou repetir, não adianta fazer isso somente no período da manhã, mas ficar atento, se perceber ao longo dos dias, gente, ao longo do que vai acontecendo. A hora que você perceber um sentimento negativo, eu sugiro que você nomeie esse sentimento. Sim, dê nome a esse sentimento. No momento que você der nome a esse sentimento, eu sugiro que você entenda a causa desse sentimento e tome a decisão mais importante daquele minuto da sua vida. Isso vai realmente ser determinante em todo o meu dia? Uma irritação, um carro que te fechou, alguém que deixou algo bagunçado, alguém que falou algo pessimista, alguém que duvidou de você.
qual é o poder que você vai dar para aquela situação que te incomoda. E aí sim, você volta a ter o controle da sua vida. É muito importante ter o controle, ter as rédeas da sua vida, para que você possa realmente transformar. E eu sei que você vai ter dificuldade. Eu tenho dificuldades. Todo mundo tem aquele calcanhar daqueles ali, aquele ponto que é mais difícil, né? Para muitas pessoas é o ambiente. Você vai se sentir bem num ambiente bagunçado, ou como que você vai se sentir bem ao lado de uma pessoa que tem uma energia negativa, que fala muito de forma pessimista. Mas aí é você que vai definir. Eu quero que você numere, eu quero que você diga para si mesmo quanto de poder eu vou dar para que essa pessoa influencie a minha vida hoje. Alguém chegar te criticando, dizendo que você não é capaz, eu quero que você realmente entenda o que você sente e diga quanto de poder essa pessoa tem sobre mim ou aquela situação. Assim, você vai entender quantas vezes você está desistindo de lutar por si mesmo, quantas vezes você está simplesmente abrindo mão do seu propósito, abrindo mão do que você deseja, porque você está dando poder demais aos outros. Não adianta, gente, vou ser bem sincero com vocês, é pra vida. Esses 21 dias nós vamos fazer juntos, de mãos dadas, mas é um exercício para a sua vida inteira. E eu te proponho começar com esses 21 dias na parte da manhã, mas eu vou te dizer que depois disso nós vamos fazer também no período da noite, e eu já te explico o motivo de fazer isso também no período da noite. Bom, gente, essa frase, ela já me causou muita dor no coração mesmo, né? Eu tive muita dificuldade para entender e aceitar. Na verdade, entender eu ainda não entendi muito bem, mas eu procuro aceitar de uma forma positiva. Essa frase é aquela frase que diz: vós sois deuses. E aí, gente, é muito difícil, né? Porque a gente, claro, somos muito gratos a Deus por ter nos criado, sou muito grata a Deus por muitas coisas. E é difícil a gente poder ouvir uma frase dessa: vós sois Deus. Eu costumo hoje, né, encarar essa frase da seguinte maneira: nós temos o poder de transformar, de abençoar as outras pessoas. Se você conseguir encarar dessa forma, já é meio caminho andado, ok? Sim, você tem o poder de transformar, de mudar a vida das pessoas, de abençoar, de ser transformador mesmo, né? No sentido literal, em todos os sentidos ali da palavra, as outras pessoas. Então pensa nisso, né? Somos filhos de Deus, nascemos ali à imagem e semelhança, temos a centelha divina dentro de nós, o Espírito Santo nos influenciando, sabemos a diferença do bem e do mal. Por que não, gente, colocar isso em prática? Por que não escolher os melhores pensamentos e os melhores sentimentos? Por que não sermos pessoas de muita fé? Por que não sermos aquelas pessoas com pouca fé, como diz a Bíblia? Então, lembre-se disso. Tudo que pedires em oração, crendo recebereis. Se você ainda não está crendo, continue orando, até crer, até você conseguir acreditar. Por isso que eu disse, se você não conseguiu ainda fazer por si mesmo, faça pelo outro primeiro. Aos poucos você vai conseguir fazer por si mesmo. E não desanime no primeiro, no segundo, no terceiro dia, gente, porque você pode começar o primeiro dia muito empolgado, como eu já te falei que aconteceu comigo, extremamente animado, mas você pode desanimar ao longo dos dias, porque criar uma nova rotina não é fácil, né? Rotina não é fácil, mas ou você cria uma rotina positiva ou você cria uma rotina negativa. Você não tem como fugir da rotina. Você só tem como escolher se você terá uma rotina positiva ou uma rotina negativa. Esse pensamento, ele é muito importante. Quero que você fique aí com esse pensamento, sim, refletindo sobre essas transformações que podem ser primordiais e essenciais para determinar o seu futuro e o futuro das pessoas que você ama.
Então, gente, já deixei o convite aqui para vocês, para nós caminharmos juntos nesses 21 dias aí de mãos dadas. Convido vocês também para estarem aqui novamente no próximo sábado, sempre assistindo esse quadro que é feito sempre para sua vida, para que você possa transformar positivamente a sua vida e das pessoas que você ama. E já te convidei também para ir até o Instagram, para nós continuarmos batendo um papo por lá. Quero conhecer você, quero caminhar junto mesmo. É um convite que eu faço. O QR Code está aí, você está mais do que convidado. Mas, além disso, eu quero dizer o quanto eu sou grata. O quanto eu sou grata por esse programa, por essa emissora, por essas pessoas que me apoiam aqui, para que eu possa sentir que estou transformando a vida das pessoas e realmente transformar. Eu sou muito grata a você que me assiste, né, que fica aqui comigo sempre até o final. O programa não acabou ainda, nós temos ainda alguns quadros que estão vindo por aí, trazendo alguns momentos ali, algumas coisas para que vocês possam assistir. Inclusive, temos um quadro com a nossa apresentadora hoje, a Giovana. Daqui a pouco vocês vão assistir. Mas não desanimem, tá? Não é porque esse quadro está acabando que você vai desanimar. Fique comigo. E agora, eu convido vocês para assistirem o quadro O Valor do Sucesso com a nossa especialista, Giovana. Gente, Giovana, ela sempre traz alguma dica, ela sempre traz uma orientação fantástica para a nossa vida. Vem assistir comigo? Agora, Giovana, é com você. Olá, estamos aqui em mais um episódio, O Valor do Sucesso. E hoje eu vou trazer para vocês um conflito que é muito comum entre os empresários. Então vem comigo. Muitos dos empresários têm conflitos empresariais que eles não iniciam na empresa, eles iniciam dentro da família. Então, quando nós vamos resolver esses conflitos empresariais, nós olhamos primeiro para a família, como que era o posicionamento desse empresário dentro da família. Olhando para esse posicionamento, nós entendemos como a dinâmica está acontecendo. Tem algo muito comum na maioria dos empresários, que é o conflito de muitas vezes essa família ela buscar refúgio nesse empresário, que é muitas vezes esse empresário que desde a infância, desde a adolescência, ele tem um costume de cuidar dessa família, porque ele geralmente o empresário tem uma personalidade muito ativa, muito proativa e acaba cuidando ali daquela família. Quando esse empresário ele vai pro ramo empresarial, que de fato ele vai ali empreender o dia a dia do empreendedorismo, muitas vezes esse empresário começa a querer cuidar dos colaboradores, a querer cuidar das funções desses colaboradores, porque de alguma forma na família esse empresário já fazia as funções das pessoas ali da casa dele, da família dele. Então quando a gente vai para a sessão, algo que a gente traz ali para os empresários é que precisamos mudar o posicionamento primeiro na família para que ele consiga mudar o posicionamento dentro da empresa. E qual seria esse posicionamento? É parar de tomar as funções e os papéis dos familiares e começar, de fato, fazer com que cada um tenha a sua função e esse empresário tomar a função dele de novo. Esse tipo de conflito muitas vezes atrapalha o crescimento da empresa e desse empresário. Faz sentido para você? Se sim, acompanhe a gente aqui no Valor do Sucesso e no meu Instagram. E eu quero aproveitar que hoje nós falamos sobre a molécula da água, sobre esse experimento, né? Que fala sobre a transformação que nós podemos fazer. E eu trago para vocês um quadro que eu gravei antes, há um tempo atrás, que é extremamente valioso, extremamente válido para esse momento, para complementar todas essas explicações que eu trouxe aqui hoje, que vão te ajudar a transformar a sua vida positivamente. Vem assistir comigo. Nosso programa hoje, ele está além de futurístico, bastante científico. Sim, gente, eu quero contar para vocês um outro experimento que deu o que falar nas redes sociais. Um experimento também realizado por um japonês que foi conhecido aqui no nosso país como o experimento da água. Gente, simplesmente aconteceu da seguinte forma. Um pesquisador japonês, ele pegou uma água de um rio ali, que é um rio considerado poluído, e separou em várias amostras. E pegou essas amostras e congelou e fotografou a molécula dessas águas. Sim, gente, aquelas moléculas ali.
E aí depois ele expôs essas moléculas a algumas situações. Sim, em algumas moléculas ele escreveu a palavra bom dia, amor. Outras ele conversou, assim como a gente dizia ali que é bom conversar com as plantas, né? Então ele conversou com algumas, com palavras de afeto, carinho, né? Trazendo motivação para aquelas moléculas e foi reservando tudo isso. Com outras moléculas que também vinham da mesma amostra ali, ele trouxe palavras negativas, estímulos de briga, palavras de ódio. E o resultado, gente, foi surpreendente. É isso mesmo. Simplesmente, essas moléculas, elas se transformaram completamente. E, pasmem, aquelas moléculas que foram expostas aos estímulos positivos, elas se transformaram em cristais. Cada um ao seu modo, cada um ao seu jeito, mas cristais lindos, magníficos. E as outras moléculas expostas aos estímulos negativos, elas apodreceram, ficaram com um formato ali estranho, né, de se ver. Aquilo que a gente olha e acha estranho, aquela impressão de algo ruim mesmo. E aí, pasmem, ficou constatado que nós podemos influenciar algo que não está dentro de nós. Sim, as nossas palavras, intenções, atitudes podem influenciar algo que está ali a alguns centímetros de distância, ou talvez até que esteja longe, né? Com outros estudos também isso pode ser comprovado. Bem, mas esse estudo, ele fala sobre água. E quando nós paramos para pensar na quantidade de água que existe no nosso corpo, aquela água que forma, né, nosso corpo, quanta água existe ali. E aí, o que as nossas palavras, pensamentos e sentimentos estão fazendo com o nosso corpo? Em que nós estamos transformando as moléculas que estão dentro de nós, gente? O que a gente tem pensado? Vocês pararam já para entender que tipo de pensamento molda a sua vida? Que tipo de sentimento tem te guiado? Que você tem falado para as pessoas? Você tem atraído coisas boas ou ruins para a sua vida? Você já parou para pensar que a ciência hoje já consegue comprovar o poder da nossa fala, da nossa intenção, do nosso posicionamento e da nossa energia? Por que será que algumas pessoas fazem as mesmas coisas e se dão bem, e outras que fazem essas mesmas coisas se acabam tendo um resultado negativo? O que será que acontece? Será que basta falar, pensar? Bem, uma coisa eu posso te dizer: o que nós falamos vai se tornando um hábito, né? Repetir vai sim trazendo uma questão de hábito para a nossa vida. Então, mesmo que às vezes possa haver uma grande dificuldade ali no início, né, de nos orientarmos, né, de nos posicionarmos, de falarmos de forma positiva, de pensarmos de forma positiva, de agirmos de forma positiva, é mais ou menos igual a academia, gente. A gente não consegue fazer uma atividade mais pesada ali logo no início, podemos até nos machucar, né? Uma corrida também, se não tivermos um preparo, não vamos conseguir chegar ao final ou ter aquela velocidade, dependendo do nosso corpo, né? Temos limites, o nosso pensamento, as nossas palavras, será que podem ser moldadas e trabalhadas? Será que nós podemos mesmo construir uma vida melhor, uma realidade mais positiva com os nossos pensamentos e sentimentos? Você já parou realmente para pensar? Você tem o hábito de ler sobre isso? Você tem o hábito de conversar sobre isso? Esse estudo, ele te impressiona? Ele diz algo para você? Bom, se ele diz algo, eu te faço um convite. Se
siga, sabe esse QR Code que está aí? Vá até no Instagram, vamos bater um papo por lá, porque eu acredito completamente que os nossos pensamentos, sentimentos e emoções podem interferir sim na nossa realidade, não só nas moléculas da água, mas também nas nossas relações. Gente, quanta água existe ali, né, no corpo de um filho, de uma pessoa que está do nosso lado, da pessoa que nós amamos, que convive conosco? O que nós estamos levando através de palavras, pensamentos e gestos o melhor para aquelas pessoas que nós realmente amamos? Para nós mesmos, é claro, com o auto-amor e o autocuidado, mas muitas vezes é mais fácil, né, mudar pensando no outro, pensando no benefício que eu posso trazer de repente para uma criança, para aquela pessoa que está ali do meu lado, ou até para os colaboradores da minha empresa, para aquelas pessoas que trazem resultado, que estão ali comigo, batalhando, crescendo, desenvolvendo projetos. Então, fica essa reflexão. O pensamento, o sentimento, a ciência, ela tem que ser um aliado para nós. Nós temos que levar em consideração o que a ciência diz para nós podermos transformar e melhorar a nossa vida e o nosso dia a dia. Então, vamos lá, a partir de agora, controlando o que vamos pensar e falar. Eu também convido você a assistir mais essa reprise que foi transformadora quando eu gravei. As pessoas gostaram muito, pediram para eu falar mais, trazer de novo aqui esse assunto que eu trago mais um pouquinho aqui desse conteúdo fantástico, que também é transformador para a sua vida. Vem assistir. Fala, empreendedora! O meu nome é Ana Carla, tenho 30 anos, sou formada em administração de empresas e empreendo no ramo da moda e da beleza feminina há mais de 10 anos. A jornada de uma empreendedora é feita de grandes desafios, mas também de grandes realizações. E é sobre essa jornada que nós vamos falar aqui. O Brasil alcançou um número recorde de mulheres donas do seu próprio negócio. Com mais de 10 milhões de empreendedoras, nós mulheres representamos a maioria entre os empreendedores em potencial no país, superando assim os homens pela primeira vez. Essa é a Nayara Bueno, empreende desde 2013 e há 3 anos ela investiu e fundou a franquia Shake & Roll. Meu nome é Sandra, eu entrei no mundo do empreendedorismo em 2019 com uma unidade da Makeup 10 e hoje nós já temos 5 unidades em 2 estados diferentes. Em 2019, quando eu comecei, eu não imaginava que eu conseguiria chegar a 5 unidades em 2 estados diferentes. É muito desafiador, né? Não dá pra gente negligenciar isso, mas vale muito a pena. A nossa história, assim como a sua, é marcada por muita força e resiliência. E é daqui, da região da 44, onde é o maior polo de moda feminina e que é palco para várias mulheres empreenderem, que eu te convido a embarcar nessa jornada comigo. A cada programa do Fala Empreendedora, nós vamos trazer histórias de outras mulheres que empreendem para te inspirar, te engajar e, claro, trocar muita experiência. Oi, gente! Hoje o programa é direto de Brasília e eu começo aqui no Royal Tulip Alvorada, um dos hotéis mais icônicos da cidade, e foi projetado pelo arquiteto Rui Otaki. Olha só essas curvas imponentes, esse vermelho vibrante que contrasta com o Lago Paranoá, um verdadeiro cartão postal da arquitetura contemporânea.
assim como este hotel que une ousadia e elegância, Brasília também está recebendo um dos maiores eventos de design do país, a Casa Cor Brasília 2025. Esse ano, a Casa Cor Brasília chega à sua 33ª edição, no Espaço Casa do Candango. São cerca de 47 ambientes assinados por arquitetos renomados. Uma das marcas desta edição é o morar afetivo. Ambientes que carregam memórias, histórias e objetos que têm significado. E outra tendência é a inclusão. Espaços pensados para idosos, pessoas com deficiência e até para o público neurodiverso, com soluções adaptadas, tecnológicas e ao mesmo tempo elegantes. A natureza também está presente, com muita biofilia, integração de plantas e materiais naturais, reforçando o bem-estar e a sustentabilidade. E claro, a identidade local ganha força, artesanato, obras de artes autorais e referências ao cerrado, que se traduzem em cores, texturas e sensações. Olha só como tudo se conecta. Aqui no Royal Tulip, o Ryotaki apostou em curvas orgânicas, contrastando com as linhas retas da modernidade de Brasília. É ousado, é marcante, é cheio de identidade. Exatamente o que vemos também na Casa Cor. Ambientes que não têm medo de expressar personalidade e que unem inovação e afeto. A Casa Cor Brasília 2025 é um convite para repensar a forma como vivemos. Mais afeto, mais inclusão, mais natureza e mais identidade. Se você estiver em Brasília até outubro, não deixe de visitar e se inspirar. Eu sou Larissa Bárcia e te espero no próximo programa, com mais ideias, mais tendência e mais beleza para transformar o seu jeito de morar. Força do coletivo, como o grupo de mulheres tem transformado negócios, fé e conexões. Olá, eu sou Emília Mota e no nosso quadro de hoje eu quero mostrar para vocês um pouquinho dos bastidores de um evento maravilhoso, o Encontro de Mulheres, que acontece aqui em Goiânia, na Casa Bueno Eventos. Vem comigo! Esses grupos de mulheres são mais que uma tendência. Trata-se de uma revolução silenciosa. Mulheres que se levantam juntas para crescer, transformar e compartilhar. E agora fique com um bate-papo que eu tive com a nossa querida Bispa Cecília, que lidera esse grupo maravilhoso de mulheres. Estou agora com a linda, maravilhosa Bispa Cecília, que vai contar pra gente um pouquinho de como que é liderar tantas mulheres. Oi, gente, eu quero aqui me apresentar. Meu nome é Cecília, sou bispa da Igreja Impactados, juntamente com meu esposo, Rinaldo. Sou mãe de 2 lindos, maravilhosos filhos.
Eu amo trabalhar com mulheres, amo servir nesse ministério de mulheres na nossa igreja, porque a mulher é o nosso universo, é o meu universo, é o universo da Emília. E é tão bom a gente falar das nossas dores, a gente poder compartilhar, a gente poder ajudar outras mulheres, porque aquilo que eu passo, a outra passa. A gente vai crescendo, a gente vai se ajudando, a gente vai realmente se fortalecendo, né? Então, liderar mulheres para mim é um prazer, para mim é uma facilidade. Eu tenho facilidade porque eu sou mulher e eu amo falar desse universo e de tudo aquilo que Deus pode fazer com as mulheres, porque eu vejo um potencial gigantesco sobre as mulheres e por isso que eu vejo a importância de cuidar dessas mulheres, porque mulheres curadas e saradas curam e saram outras mulheres. Inclusive hoje aqui na Casa Bueno está acontecendo um chá Laços, que é a nossa noite dos laços, que de laços, todas, né? Por isso, em Oséias fala que com laços de amor ele nos alcançou. E é sobre esses laços que nós estamos falando aqui, sobre o laço de Jesus, que nos alcança todos os dias e ele nos renova, nos capacita para sermos mulheres mesmo sábias, que edificam o nosso lar, que edificam essa geração. Eu quero dizer para você, mulher, Deus pode fazer milagres acontecer através da sua vida e através daquilo que você tem feito para Jesus, através daquilo que você tem feito na sua casa, que você tem feito com seus filhos, onde você trabalha. É muito bom ser mulher, né, Emília? Maravilhoso. Esse movimento, ele já existe, né, no meio das igrejas, principalmente evangélicas. Mas nós estamos notando isso cada vez mais frequente, justamente por essa necessidade das mulheres estar se fortalecendo emocionalmente. A presença do Senhor, ela é visível e palpável neste lugar. Uma noite de laços, aonde Jesus quer nos entrelaçar. Espero que vocês tenham gostado do nosso quadro de hoje. Deixe para mim um recadinho lá no Instagram de qual próximo quadro vocês gostariam de ver. Infelizmente, nosso programa de hoje chegou ao fim, gente. Foi muito bom, foi muito transformador, foi muito rico estar com vocês aqui até o final. Muito obrigada mesmo a vocês que estiveram aqui comigo, que aceitaram esse convite que é transformador. Enfim, vocês iluminam a minha vida e eu sou extremamente grata. Espero que vocês tenham uma semana transformadora, abençoada e espero vocês lá no Instagram, conforme combinado, para nós começarmos o nosso desafio. Até lá!